Começamos mais uma edição do Eco TV Entrevista, sempre apresentando pessoas de conteúdo, pessoas com boas histórias para contar. E o nosso convidado de hoje já é um conhecido do canal, andreense, advogado, secretário de habitação, pai de 2 meninas e com outra que está chegando por aí. Eu falo dele, Fernando Marangoni. Fernando, muito obrigado. Sempre solícito aqui com a nossa Eco TV, que é da sua cidade, que é de Santo André. Tudo bem, Marangoni? Tudo bom, Beza? A todos os telespectadores da Eco TV, é um prazer sempre estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Olha, essa entrevista está sendo realizada aqui no gabinete do Marangoni, na Secretaria Estadual de Habitação. O Marangoni, eu fiz uma pequena apresentação dele, né? Foi secretário de Habitação de Santo André, mas hoje está na Secretaria de Habitação de São Paulo. Então, acho que o ideal é começar essa entrevista falando dessa sua chegada aqui na Secretaria de Habitação, ô Marangoni. Como é que estão os trabalhos? O que você destaca assim, logo de cara? Quando uma pessoa pergunta para você, ô Marangoni, está lá na Secretaria de Habitação, no governo João Dória, o que você fala na sequência? Bom, primeiro o orgulho de fazer parte do governo do João Dória e do Rodrigo Garcia, né, que são 2 gestores que têm muito a contribuir, já contribuíram muito, tem muito a contribuir não só para os municípios paulistas, mas para o Brasil, enfim, para todo o estado de São Paulo. E para mim foi uma grande honra e um grande orgulho ter sido convidado para participar no governo, num convite que veio fruto do trabalho que nós fizemos em Santo André. Em Santo André nós batemos ali todos os recordes de regularização fundiária, dos chamamentos de produção, iniciamos diversos programas novos, que foram inéditos no Brasil. Enfim, e isso eu acho que acabou credenciando o nosso nome para esse convite. Então é com muito orgulho, com muita honra que a gente está aqui hoje, não servindo só Santo André, que é a minha cidade, a nossa cidade, mas a todo o estado. Neste programa, Luciano, vou pedir a sua ajuda. Você pode marcar 25 minutos? Acho que já falamos aqui uns 3 minutos, não é? Que é meia hora, que é o tempo, é o formato aqui deste programa, aqui do Eco TV Entrevista. Aí você faz um sinal aí para não... Se deixar, nós vamos falar 1 hora aqui. Pode ter certeza, pode ter certeza. Vai embora. Marangoni, eu já te acompanho desde a Secretaria de Habitação, né? Até falei na apresentação, você já é um conhecido do canal, porque lá nós acompanhamos a cena política da região do ABC e você, como secretário, sempre falou conosco. Antes de focarmos aqui na Secretaria de Habitação Estadual, nos projetos que você está tocando aqui a nível estadual, Santo André, fazer um balanço da sua gestão lá em Santo André. Teve a questão do Centreville, questões de núcleos populares ali, de moradia popular, que estavam com problemas há muitos e muitos anos. Como é que você vê essa sua passagem lá pela habitação, Marangoni? Bom, vamos lá, Beza. Nós focamos em Santo André, na nossa gestão, em 3 pilares principais, tá? Que é a produção habitacional em si, ou seja, a construção e edificação de novas unidades, a urbanização de núcleos, né, e a regularização fundiária. Então vamos lá. Com relação à regularização fundiária, vamos começar por aí, né? E hoje também eu tenho a honra de presidir o Comitê de Regularização Fundiária do Estado de São Paulo, né? É o programa Cidade Legal, e que a gente já avançou muito, já começamos acelerando aí nos primeiros 100 dias, já entregamos mais de 2.000 títulos nos primeiros 100 dias de governo. Em Santo André foram recordes, né? Nós já entregamos lá mais de 5.000 títulos de propriedade, núcleos que estavam aguardando a regularização fundiária há mais de 20 anos, 25 anos. Né? Parecia já impossível que isso acontecesse. E temos com mais aproximadamente 4.000 e poucos títulos em cartório. Né? Nós devemos, o prefeito Paulo Serra deve encerrar a gestão com no mínimo 10.000 títulos entregues, né, em Santo André, recorde histórico. Eu costumo brincar que Santo André não entregava um título há mais de 465 anos. Né? Então, quer dizer, era um processo que o que facilitou muito
foi também uma nova legislação federal que veio, a Lei 13.465 de 2017, tá? Que mudou a regulamentação da regularização fundiária, criou novos institutos. E eu acho que o grande passo que nós demos foi entender a legislação e sair na frente, aplicar essa nova legislação logo que ela foi editada, enquanto outros municípios ainda não conseguiram entender. A gente tem ainda um pequeno problema com os cartórios, que também estão interpretando a legislação, que aí eu já linko com o caso do Centreville, por exemplo. O Centreville é uma regularização, mais de 35 anos, não é um núcleo de extrema baixa renda, então aí a gente já começa a ter particularidades com relação ao Centreville, e eu sempre disse que o Centreville é um grande case, porque ele foi um loteamento de alto padrão, que foi invadido quando a empresa, na época, quebrou, isso em 1982, era uma empresa chamada Nova Urb, e o que aconteceu? A ocupação se deu nos imóveis que já estavam ali, tinham inclusive muitas casas já quase prontas. Exato. Com infraestrutura, com tudo. Então ele é hoje um bairro da cidade de Santo André classe média, classe média, média baixa. Então você não tem uma característica de um núcleo informal, conhecido como favela. Então muda o processo de regularização. Outros interesses entram em jogo. Você tem interesses econômicos específicos dentro do Centreville. Então você tem lá posto de gasolina, você tem supermercado, você tem grandes empresas lá dentro, grandes comércios. E quando você vai regularizar uma área que foi comprada pelo Estado, isso nós temos que deixar muito claro, o Centreville foi adquirido pelo Estado de São Paulo através da CDH. O CDH pagou por aquela área para poder posteriormente fazer a regularização para aquelas pessoas que ocuparam. Mas foi uma área comprada pela CDHU. Então, no governo Franco Montoro, isso. Então, o que acontece? A CDHU é uma empresa pública do governo do Estado de São Paulo, que subsidia a habitação popular. A CDHU tem que entrar num processo agora de financiamento desses lotes, uma vez que ela comprou esses lotes. E aí começa algumas divergências. Então, quanto vai pagar, de que forma vai pagar. Mas eu sempre disse o seguinte, a proposta que a CDHU fez é uma proposta que, inclusive, de longe, 1000 vezes melhores que os financiamentos, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida. 4% de juro ao ano, 30 anos para pagar, uma limitação de comprometimento de no máximo 15% da renda. No Minha Casa Minha Vida a gente tem um comprometimento de mais de 30%, até 35% da renda. Então, de fato, a CDHU tem oferecido condições favoráveis. No entanto, nós temos no Centreville de tudo um pouco. Então, nós temos família que tem uma renda melhor e que mora num lote pequeno, por exemplo. E nós temos família que tem uma renda menor e mora num lote grande. Então você tem algumas distorções e algumas discrepâncias oriundas da própria ocupação e de como ela foi feita, que tem que ser ajustado caso a caso. E falando de discrepância, porque eu destaquei esse assunto, falar de habitação de modo geral, ela também fala, tem essas nuances ali que muitas vezes passam batidas. Por exemplo, nós pegamos o jornal, está lá, déficit de habitação, déficit de habitação. E esse déficit de habitação, nós podemos dividi-lo aí em déficit qualitativo, e o quantitativo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você encara o déficit qualitativo, porque aí você pensa na moradia, pensando no saneamento, no transporte, no local que aquelas pessoas estão, o que elas precisam para ter uma vida boa ali, porque muitas vezes as pessoas já têm a casa, mas está no déficit porque a pessoa, o aluguel, é 70% do salário dela.
E é claro, e o outro déficit que é o déficit quantitativo, que aí sim, né, é o Estado, né, o poder público, fazer moradias e passar para a população. Mas eu acho que as duas situações, a quantitativa e a qualitativa, elas caminham juntos. Eu gostaria que você falasse como é que você pretende encarar esses caminhos, ô Marangoni. Legal, Bez. É importante até destacar essa diferença. Nós temos um déficit hoje apurado de mais de 1.100.000 moradias para o Estado de São Paulo, déficit quantitativo, ou seja, são pessoas que precisam de uma casa, tá? Essas pessoas hoje, onde elas moram, né? Onde elas se encontram, né? Elas estão em coabitação, estão morando com parentes, enfim, naquelas casas que moram 3, 4 famílias juntas, estão no ônus excessivo de aluguel, e tem pessoas, inclusive, que estão na rua. E o déficit qualitativo que você mencionou, que hoje é de mais de 3,5 milhões de moradias, que é o quê? A moradia inadequada. Ou seja, a pessoa tem o cantinho dela, tem a casa dela, mas aquela casa está completamente inadequada, sem condição de habitabilidade. Esse é o termo que a gente usa. Então, você tem diversos modelos, casas que não têm banheiro, casas aí de um cômodo abrigando a família com 10, 12 pessoas, sem a menor infraestrutura urbana, coleta de esgoto, abastecimento de água. Então, e isso você linka com a regularização fundiária. Isso é que é interessante, porque o pano de fundo da nova legislação, o que é? A moradia inadequada, você tem alguns caminhos. Tem aquilo que não pode ser consolidado. Então, se está em área de risco geológico, se pode correr risco de desmoronamento, se está em área de preservação ambiental que não pode ser flexibilizada, também tem que ser removido. Esse é um caso, tá? Que são o caso das remoções. E aí a gente precisa remover essas pessoas e colocar numa moradia digna, adequada, que o Estado vai produzir. E você tem aquelas que podem ser consolidadas, ou seja, você tem aquela moradia inadequada que é consolidável. E aí como é que você faz isso? Você faz isso através de um programa, tá, de requalificação dessas moradias, e aí o governo do estado tem um programa de assistência técnica, onde a gente ajuda as pessoas a desenvolverem esse projeto, tá, para requalificar a casa dela, e urbanização, consequente urbanização do local. Então, todo o saneamento integrado, água, esgoto, drenagem, pavimentação das ruas, que aí é o trabalho já de urbanização linkado com a regularização daquela moradia. Bem. Ou seja, dois caminhos aí que estão na sua leitura, no seu foco, no foco do governo estadual. É importante ressaltar que o governo do estado de São Paulo sempre se destacou no Brasil na área da habitação, porque tem uma verba carimbada. Então, 1% da arrecadação do ICMS obrigatoriamente vem para investimento na área da habitação. Então, o estado de São Paulo se diferencia dos outros estados muito por essa verba que nós temos aqui carimbadas na habitação. E hoje, Beza, é importante deixar claro isso, hoje nenhum município e nenhum estado, salvo o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul agora carimbou uma verba também no orçamento para habitação. Me parece que o estado do Paraná também está indo no mesmo sentido, né? Mas tirando o estado de São Paulo hoje, que já aplica isso há alguns anos, você não tem produção própria, seja estadual, seja municipal. Toda a produção habitacional do Brasil está apoiada em cima do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com os estados, ou em parceria com os municípios, ou em parceria com as entidades. Então, a dificuldade orçamentária do governo federal hoje deu uma paralisada no programa, e os municípios estão sofrendo muito com isso. Toda a produção habitacional está sofrendo muito com isso. E o Estado já está preparando, nós já estamos aqui preparando vias alternativas para poder suprir esse déficit orçamentário do governo federal na habitação. Ô Marangoni, falando em cenário orçamentário, eu acredito, né, e com certeza quem está nos acompanhando aí, o nosso telespectador é muito engajado, não há política de habitação também, né, que possa ser 100% ali efetiva
se o país está numa dificuldade econômica, se a pessoa está ganhando menos que um salário mínimo. Ou seja, nós sabemos que, sim, tem que ter uma política de habitação. Está na Constituição. Quando a Constituição fala de moradia, só você vai lá, dá uma lida, está falando que é dever do Estado garantir moradia para a população. Mas... como é que você tem acompanhado o nosso Brasil aí, governo Bolsonaro, a questão da economia? Porque faz política de habitação, mas você vê desemprego lá embaixo, precarização do trabalho, as pessoas... Daqui a pouco eu vou acabar essa entrevista, eu vou pegar o trem para ir para Santo André e virou uma feira. As pessoas vendendo de calça, assim... É um problema muito sério, né, Marangoni? Como é que você tem acompanhado? A gente precisa primeiro entender como é que a gente chegou nesse caos, né? Então, obviamente, a política do governo federal dos últimos anos trouxe a gente para a situação que a gente está hoje, né? Então, não precisamos ficar aqui entrando no mérito, claro, nem fazendo discussão ideológica, não é esse o ponto. Acho que a gente tem que ter agora uma cabeça muito pragmática, né, para como sair da crise. Eu acho que o primeiro passo está aí, está na mão do Congresso, que é a reforma da Previdência. Não há como se falar no crescimento do Brasil, no retorno do emprego, se não aprovar a reforma da Previdência. O ajuste fiscal precisa ser feito, né, além das outras reformas estruturantes que o Brasil precisa, a tributária, a política, a gente tem a prioridade hoje da reforma da Previdência. Com isso, o Brasil, pela própria força que tem, né, quando você faz esse ajuste fiscal, o mercado recobra a confiança, né, recobra a confiança no governo, então o governo vai honrar os seus compromissos, vai pagar a dívida pública, né, e isso retoma os investimentos e retoma o emprego. Mas é um dado importante, Beza, porque assim, quando a gente fala 13 milhões de desempregados, né, são 13 milhões de desempregados na carteira formal, né? Mas quando a gente soma isso, o subemprego, a gente vai chegar em quase 40 milhões aí. Muito, exatamente. Então é um número muito preocupante e isso acarreta um ciclo pernicioso, né? Porque você não tem emprego, você não tem renda, você não tem arrecadação, né? E as pessoas passam a depender mais do Estado e o Estado com menos capacidade de investimento. Então você aumenta a demanda, mas para um Estado que tem menos condição financeira de suprir aquela demanda, né? E aí a gente entra num ciclo muito perigoso. Por isso que é importantíssimo essa consciência de todo brasileiro da importância da reforma da Previdência, não só para garantir a aposentadoria, para garantir a previdência dos nossos filhos, né? Não só, mas um ponto para resolver agora a questão do desemprego e da geração de renda que a gente precisa resolver imediatamente. Marangoni, quando eu te acompanhava lá em Santo André, na Secretaria de Habitação da cidade, do município, sempre, né, ali perto, né, observava, você sempre dialogava com os movimentos sociais, com os movimentos sociais que estão ali no cenário da moradia, da busca por moradia. Aqui no governo do Estado, tem mantido esse diálogo? Fala um pouco do cenário estadual agora. Vamos lá. Claro que a gente aumenta, né, o espectro, uma vez que a gente hoje atende todos os movimentos do Estado inteiro, que atuam no Estado inteiro, né? Mas os movimentos sociais por moradia estão mais concentrados na região metropolitana, uma vez que o déficit e a inadequação é muito maior aqui, representa 80% do déficit do Estado. Então, esse diálogo com os movimentos sociais, aliás, o diálogo com todos os movimentos, é algo que a gente tem que manter sempre, né? Não existe política de habitação sem um engajamento social. Isso já vem de muitos anos. O Mário Covas iniciou isso lá atrás, os mutirões, enfim. Porque quando você fala de habitação, você não fala de atendimento único. Você fala de um atendimento a 500, 300, 1000 famílias. Então você precisa dos movimentos sociais se organizando para a produção de moradia, para a organização da demanda,
né? Então faz parte da política habitacional a participação dos movimentos. E a gente tem por princípio, por diretriz, sempre dialogar com todos, né? Eu acho que, independente de cor partidária ou não, e essa é uma determinação muito clara do governador, né? Nós não estamos aqui para olhar verde, vermelho, amarelo, azul. Né? Nós estamos aqui para fazer gestão pública, e fazer gestão pública é atender a todo mundo que precisa daquele atendimento. Né? Então a gente continua recebendo todos os movimentos sociais, a gente não mistura eleição com gestão. Né? Acabou a eleição, acabou o discurso eleitoral, agora a gente tem que focar na gestão, em dar o atendimento, em colocar de pé os programas, e buscar orçamento, e é isso que a gente vem fazendo, e dialogando sempre e colocando sempre a realidade para os movimentos sociais, de como está, como não está, fazendo parcerias, enfim. É assim que a gente trabalha e é assim que a gente acha que deve trabalhar. Sabe que quando eu comentei que viria entrevistá-lo, né, ali naquela cena de bastidor ali, da imprensa ali de Santo André, com algumas pessoas que até conhecemos em comum, nossa, o Marangoni vem, eu escutei muito, hein, mais de 3 vezes. Olha, eu acho que o Marangoni vem para prefeito na próxima eleição municipal. O Marangoni vem para prefeito. Eu já escutei muitas vezes isso, e é claro que eu não poderia deixar de colocar isso aqui na entrevista, até porque com certeza as pessoas têm chegado em você e têm falado isso também. Se falaram para mim, imagine para você. Como é que você lida com esse tipo de questionamento, e como é que você vê aí o seu nome sendo colocado numa disputa municipal para o comando de uma cidade que você tanto gosta, né, que você nasceu? Veja bem, eu recebo eu fico muito honrado, né? Primeiro de estar credenciado, né, pela população ou pela classe política, de alguma forma, a poder disputar uma eleição na minha cidade, que é a cidade que eu amo, que eu nasci. Né? Mas, Beza, é assim, primeiro que é um discurso muito prematuro. Né? A gente está passando por um momento agora de muito ajuste. A gente, quer dizer, acabamos de assumir a secretaria aqui. Então, acho que não é uma discussão para agora. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: ano ímpar a gente trabalha, ano par tem eleição. Né? Então, agora é hora de trabalhar. Nós temos uma parceria muito boa com o prefeito Paulo Serra, né? Que vem para a reeleição, naturalmente, que está fazendo uma gestão muito boa na cidade, diferente de todas as últimas gestões que a gente viu. Eu aproveito até para parabenizar meu amigo e o prefeito pelo trabalho que vem fazendo. A gente é parceiro do governo hoje, quer dizer, a gente está lá, continuamos lá, nosso time que iniciou na habitação continua lá até para dar continuidade a todo aquele trabalho que a gente iniciou, né? E, então, o que eu posso dizer para você é assim, não é discussão para agora. Nós temos uma parceria muito grande com o prefeito, tá? O prefeito está fazendo um excelente trabalho, e qualquer decisão nesse sentido tem que pensar unicamente num ente só, que é a cidade, que é o município. Então, independente se tenha desejo, se tenha pretensão ou não, a gente tem visto, e de forma recorrente, que muitos gestores e muitos políticos acabam colocando o seu desejo pessoal à frente dos interesses até do município, né? Então, às vezes o cara tem uma obstinação por ser candidato a prefeito, ou por ser prefeito, e ele acaba atrapalhando todo o processo eleitoral do município, e isso prejudica a gestão, né, de uma forma ou de outra. E aí eu acho que não é essa a decisão que a gente vai tomar, não é esse caminho, tá? E não é agora, né? Então, eu acho que é isso. Vamos conversar mais para frente. E falando em conversa, olha, a Luciana fez um gesto que me surpreendeu ali. Ela fez assim, 1 minuto. Nós já falamos quase meia hora. Você acredita nisso?
Nem senti passar. Falaríamos aqui mais 2 horas. Aliás, se deixar, nós precisamos ampliar o programa da Eco TV, né? Porque é muito gratificante falar de um tema que eu gosto muito, que é a habitação, falar de Santo André, enfim, falar com vocês da Eco TV, que eu tenho uma grande admiração. Então, assim, é isso, eu estou sempre à disposição. Marangoni, vou abusar um pouco aqui a direção lá. Vou passar uns 4 minutos, depois o editor se vira. Dá trabalho aí para a edição do canal. Até porque nós não falamos de um projeto que eu preciso tocar com você aqui nessa entrevista, que é a habitação de interesse social. Inclusive a Luciana, que entrou em contato comigo dias antes do Paulo Serra, do prefeito de Santo André, levar esse projeto na Câmara, né? Isso, a nova lei de habitação de interesse social. Fala sobre esse projeto, o que ele traz de diferente, Marangoni? Vamos lá. Não adianta a gente ficar aqui esperando que a solução caia do céu, né? A gente sabe da dificuldade orçamentária. Santo André hoje tem um déficit de mais de 31 mil moradias. E, como a gente já falou, quer dizer, o prefeito tem muitas prioridades com pouco orçamento, inclusive pela situação que ele encontrou o município, né? Completamente endividado, enfim. Então nós precisamos buscar alternativas, né? Eu acho que esse é o caminho hoje dos novos gestores que têm uma visão um pouquinho mais moderna da administração. No estado de São Paulo a gente tem feito as PPPs, né? O Rodrigo Garcia, que é nosso vice-governador, enquanto secretário de habitação, que lançou a primeira PPP de habitação do Brasil, que foi a PPP do Centro, né? Nosso secretário agora assinou a PPP junto com o município, agora são mais 13 mil unidades na semana passada. Então a gente está procurando novas alternativas para poder produzir. Nós não podemos parar e chorar, dizer, não tem orçamento, não vou fazer nada. Não, nós temos que buscar alternativa. E a lei de HIS no município de Santo André, ela vem nesse sentido. Quando nós assumimos a gestão lá em 2017, nós fizemos uma análise muito profunda de todos os gargalos que impediam a produção ou que dificultavam a produção de habitação de interesse social. Então, o que a gente identificou? Você tem que ter um tripé. Você tem que ter a demanda, tá? E lá nós temos uma demanda, inclusive alta. Você tem que ter o sistema de financiamento, que a gente tem o do governo federal, né? E você tem que criar condição para que essa produção, para que a edificação aconteça. O que acontece? Na região metropolitana de São Paulo, nós temos o metro quadrado mais caro do Brasil. E o sistema de financiamento, naturalmente, por ser habitação de interesse social, precisa limitar o valor do apartamento. Eu não posso fazer uma habitação de interesse social que custe 250 mil reais. Sem especulação imobiliária. Então, o que acontece? Eu tenho um limite do teto de apartamento. Então, são 133 mil reais no faixa 1,5 ou 144 na capital, e no faixa 1 eram 96 mil reais, né? Mas hoje a produção de habitação de interesse social financiada pelo Fundo de Garantia, que é o único fundo que tem dinheiro hoje para financiar a habitação, os 2 fundos que financiavam o faixa 1, que é o FAR, Fundo de Arrendamento Residencial, e o FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, que financiava a produção de entidades, não tem recurso. Isso o governo federal já falou e tem reiterado, né? Então nós estamos partindo para o faixa 1,5, que são famílias que ganham em renda entre R$ 1.200 a R$ 2.600 de renda. E esse apartamento custa R$ 133 mil reais. Então, quando a gente vem para o metro quadrado mais caro do Brasil, como você, que tem uma empresa que produz habitação de interesse social, vai conseguir comprar uma área, tá? Fazer um apartamento para ser vendido dentro do faixa 1,5, a hora que você faz a composição do custo, não fecha a conta. Simples assim. Eu não consigo vender um apartamento na região metropolitana de São Paulo por R$ 133 mil reais, com todos os impostos que eu tenho que pagar, com a aquisição da área e com os limites de gabarito, com os limites de taxa de ocupação, de coeficiente de aproveitamento da área. Então foi isso que nós revisamos em Santo André. Foi uma legislação que teve um trabalho técnico muito grande, não só da equipe jurídica, mas nós tivemos arquitetos e engenheiros trabalhando em todos os aspectos da lei, porque são movimentos delicados. Quando você mexe em coeficientes de aproveitamento, você tem impactos no município,
Então isso foi tudo visto com muita cautela. Mas é uma legislação moderna, é uma legislação que visa dar condição para que a iniciativa privada produza habitação de interesse social, independente da produção do poder público. Então, assim, é importante deixar claro isso. O município vai e nós já fizemos 12 chamamentos, estamos em fase de contratação no Minha Casa Minha Vida, mas isso não impede a produção privada de habitação de interesse social. Então, hoje, a iniciativa privada só quer produzir médio e alto padrão. E a nossa maior demanda hoje está na baixa renda. Nós fizemos audiências públicas da lei, nós ouvimos mais de 3.500 pessoas, e eu fiz questão de ir no centro da demanda, nos assentamentos precários, nos núcleos informais. E teve uma delas em especial, ali no Jardim Cipreste, que me chamou muito a atenção. Isso tudo registrado em ata, tinham 400 pessoas aproximadamente, que moravam ali, na região. E eu, conversando, explicando qual que era a nossa intenção, discutindo, ouvindo, fiz uma pergunta que eu fiz em todas elas, quem daqui paga aluguel? E de 400 pessoas, 390 levantaram a mão. E paga aluguel para viver numa situação de indignidade e pagando 700, 800, 900 reais de aluguel. Eu pedi para que eles me dessem uma média, eu falei, me dá uma média aí do aluguel que vocês pagam. A média ficou em 600 reais. Bom, aí fica uma provocação. E falando em provocação, não é que esse jornalista que vos fala esqueceu do tempo do cartão de memória, que acabou não gravando o final do programa com o encerramento e as considerações finais do convidado. Então, só me resta finalizar por aqui com este off, agradecendo o nosso entrevistado Fernando Marangoni e colocando o começo do bate-papo com direito à cena de bastidor. Este foi o seu Eco TV Entrevista. Até a próxima. 3, 2, 1. Começamos mais uma edição do Eco TV Entrevista.